Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a classe de palavras pronomes. É uma classe de palavras bastante importante, porque através dela a gente consegue substituir os nomes e até dominar a posição do verbo nas frases, nas orações. Então, o que seria pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome numa frase. Em vez de repetir o nome, a gente usa o pronome para tornar o discurso mais fluido e natural, porque quando a gente fica repetindo os nomes, tira essa fluidez, né? Tira essa naturalidade da nossa oração. Aí nós vamos um exemplo para que vocês possam compreender melhor. A Maria chegou, ela trouxe o livro. Então, se eu não tivesse usado o pronome ela, as orações ficariam assim: a Maria chegou, a Maria trouxe o livro. Veja que essa repetição não tem um efeito sonoro muito legal, né? Mas quando eu substituo, a Maria chegou, ela trouxe o livro, todo mundo compreende que quem trouxe o livro foi Maria e eu não precisei repetir a palavra Maria, né? O substantivo Maria. Aí aqui, dando continuidade. Os pronomes, eles referem-se sempre a uma das três pessoas do discurso, que é quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, a primeira pessoa, eu, quem fala, ou nós, né, que falamos. A segunda pessoa é com quem se fala, então, tu ou vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Os pronomes, eles dividem-se por sua função e pela relação que estabelecem com o nome. Então, vamos conhecer, né, alguns tipos de pronome para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo. Nós temos os pronomes pessoais, que referem-se diretamente às pessoas do discurso. E quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Então, os pronomes pessoais são esses: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí temos os pronomes possessivos, que eles, como o próprio nome já diz, ó, possessivo, ele indica posse ou pertença, né? Ou seja, a quem aquele objeto, aquela coisa pertence. Então, é meu, é teu, é seu, é nosso, é vosso. Veja, indica posse ou indica pertencimento. Aí temos também os pronomes demonstrativos, né, que eles apontam para algo no espaço ou no discurso. Aí temos este, esse, aquele, isto, isso. Este vai ser sempre perto de quem fala. Então, se eu estou falando, por exemplo, eu digo este tablet porque está perto de quem fala, né? Aí esse a gente usa quando está perto de quem ouve. Por exemplo, é, esse caderno que Mirella está com ele. Esse caderno está perto de Mirella, que ouve, está longe de mim. Então a gente usa esse. Agora, o que está perto de mim, a gente usa este. Está perto de quem fala, este e esta. Está longe, está perto de quem ouve, esse e essa. E aquele, aquela, está longe de quem fala e longe de quem ouve. Ok? Aí nós temos os papéis, né? Nós temos os pronomes oblíquos e os pronomes retos. Os pronomes retos desempenham a função de sujeito da frase, como eu já falei. Eu, tu, ele, ela e no plural, né? Nós, vós, eles e elas. Então, ele leu o livro. Ele vai ser o sujeito da frase. Então, lembre-se sempre. Pronomes retos desempenham a função de sujeito da oração. Ele leu o livro. Quem leu o livro? Ele. Então, ele é o sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos, eles desempenham a função de complemento em uma oração. Pode ser um complemento direto ou um complemento indireto. Pode ser que agora esse assunto não fique tão claro para vocês quanto aos pronomes oblíquos, porque a gente ainda não viu essa questão de complemento. Mas não se preocupe, em seguida, né, a seguir, na continuidade das nossas aulas, nós vamos ver direitinho essa questão de complemento e vocês vão poder compreender melhor.
Mas aqui eu dou um exemplo para ficar claro nesse momento. O professor explicou-lhe a matéria. Então, o professor explicou a você a matéria, mas aí eu usei o pronome oblíquo lhe. O professor explicou-lhe a matéria. Nós temos também as formas tônicas e as formas átonas. Tônicas têm acento próprio e surgem com maior autonomia na frase. Podem funcionar como um sujeito, mas também pode funcionar como complemento ou como agente da passiva, que são outros assuntos que vocês vão entender mais para frente no decorrer de nossas aulas. E os átonos, eles não têm acento próprio e eles se encaixam junto com o verbo. Foi como eu citei o exemplo anteriormente, né? Li, explicou-lhe a matéria. Então, o li veio junto do verbo explicar. Um pronome átono, porque ele só tem força quando está ali junto ao verbo. Aí, os pronomes, a classe de pronomes é uma classe bem complexa. A gente tem muitas coisinhas para ver sobre eles ainda. Tem questão da colocação pronominal, tem outros tipos de pronomes também, porque agora a gente só viu os pronomes retos, pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Mas por essa aula acredito que seja o suficiente, porque é importante a gente aprender assimilar bem um assunto para que a gente possa seguir para o próximo. Não adianta pressa, correria. Se a gente segue e fica atropelando as coisas sem que vocês aprendam, não adianta, né? Então hoje a gente fica com esses pronomes. Pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Então nas próximas aulas a gente segue com as demais características e os demais tipos de pronome. Lá no grupo da atividade, vocês respondam e me enviem para que eu possa fazer a correção.